Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, desta vez para assumirmos um figurino um pouco diferente, aliás, durante este programa e o próximo, e este será dedicado àquilo que pode ser um resumo do ano que está prestes a findar. Embaixador, inevitavelmente, qualquer resumo do ano passará pelas guerras, desde logo pela aquela que se iniciou este ano, a guerra entre Israel e o Hamas e a que já vem de anos anteriores, a da Ucrânia. Como é que acha que o miserável ano pode ser resumido? Bom, nós temos sempre a tentação de dizer que os anos são sempre dramáticos, os anteriores não foram. É evidente que houve uns anos mais calmos do que outros, e em particular no caso por onde vamos começar, pela guerra na Palestina, é algo que é cíclico. É cíclico, há uns períodos de atenuação do conflito, há uns períodos de aceleração do conflito, mas temos ali uma espécie de uma bomba relógio que volta e meia volta a explodir. E, e vale a pena dizer, em função do que se tem vindo a passar, que nada indica que no passado não seja, no futuro não venham a ser exatamente a mesma coisa. E, portanto, há ali uma situação nunca resolvida no plano internacional e as pessoas também têm que perceber um pouco isso, isto é, desde 1948 a criação do Estado de Israel nunca foi compatibilizada com a criação pela comunidade internacional, que é quem teve essa iniciativa, de uma entidade palestina autónoma, e isso provocou, não só em função daquilo que era o comportamento de Israel, mas também em função daquilo que foi a própria dinâmica interna dos palestinos, em termos políticos, que também nunca esteve muito voltada, digamos, para a adoção de modelos democráticos, aliás, seguindo o modelo dos países árabes ali à volta. Isso provocou sempre uma tensão, essa tensão teve erupções cíclicas em determinados momentos, algumas vezes envolvendo os países limítrofes, quer o Egito, quer a Síria, quer o Líbano, quer a Jordânia. Israel, sempre com o apoio ocidental, primeiro da Europa e depois dos Estados Unidos, em particular, nos últimos décadas, tem resistido, digamos, a esses assédios e, em particular, tem-se mostrado muito pouco favorável à criação de uma entidade palestina com um estatuto de Estado lado a lado com Israel. Israel, como eu disse, dentro da Palestina há uma erupção que torna difícil a compatibilização entre entidades mais moderadas ou que se tornaram mais moderadas. Se nós tivermos alguma memória, quando se falava do Al-Fatah, aqui há uns anos achava-se que era uma organização terrorista, etc. O Al-Fatah acabou por se moderar politicamente e surgiu uma estrutura, eu diria, mais representativa de uma certa angústia dentro da Rua Árabe, da chamada Rua Árabe, que é o Hamas. O Hamas é uma organização paramilitar que tomou conta da faixa de Gaza em eleições internas, eleições politicamente aceitas pelo mundo internacional, mas que depois, no seu tropismo autoritário, criou ali uma espécie de uma ditadura com uma dimensão militar que sistemática e ciclicamente procurava, eu diria até reforçar a sua legitimidade perante o mundo árabe, atacando Israel. Esse ataque este ano teve um momento, eu diria, de uma dimensão nunca vista por parte de uma reação palestina. Nós tínhamos tido já as famosas intifadas, que eram revoltas no mundo palestino, quer em Gaza, quer na Cisjordânia em particular. Desta vez houve um ataque com a procura de reféns, que matou 1.200 e tal pessoas, e em função disso Israel fez um contra-ataque, digamos, com preocupações defensivas, cedendo brutalmente e de acordo com a esmagadora maioria da opinião pública internacional e mesmo de alguns países ocidentais que são tradicionalmente próximos de Israel, cedendo em termos de proporcionalidade essa sua ação, e essa sua ação levou a hoje, estamos a falar neste momento, quase 20 mil mortos, perante os 1.200 que o Hamas tinha feito. Estas coisas não se fazem assim, isto é, não se medem desta maneira, mas obviamente Israel tem sempre uma atitude desproporcionada, face com a grande complacência, cada vez menos, de certa maneira, do mundo ocidental, em particular dos Estados Unidos, que é o seu grande fornecedor de apoio militar e financeiro,
mas também de muitos países europeus. E a Europa não consegue ter sobre essa matéria nenhuma posição conjunta. Israel, que tinha, digamos, atenuado as suas tensões de natureza política com o mundo árabe em geral, e esse mundo árabe estava a afastar-se há uns tempos, digamos, da questão palestina, isto é, não tinha a questão palestina à sua frente como um elemento fundamental da sua ação. Neste momento, a ação do Hamas, aí sim, teve um seu efeito, arruinou de certa maneira, todo o diálogo político entre Israel e o mundo árabe, e voltou a colocar a questão palestina na mesa. Não sei se terá consequências práticas. Toda a gente fala da solução dos dois Estados, etc. Toda a gente fala, mas poucos acreditam, porque a criação de um Estado ao lado de Israel, com direito a ter força armada, força aérea, marinha, exército, o normal de um Estado, com total e completa soberania sobre as suas fronteiras, controle de fronteiras, relação por exemplo, da água, que é uma questão fundamental naquela zona, e regulação da água com Israel. Eu nunca vi, mas nunca, mesmo nos momentos mais positivos por parte do governo israelita, nunca vi nenhum governo israelita aceitar totalmente isso. E, portanto, nós estamos neste momento numa situação em que Israel ainda mantém a ofensiva no sentido de limpar a faixa de Gaza. Por outro lado, também não deixa muito claro o que é que quer fazer com a faixa de Gaza depois disso. Convém dizer que a faixa de Gaza moram lá, ou moravam, 2.300.000 palestinos. Menos 20 mil agora. Menos 20 mil agora, e Israel não pode, de acordo com o direito internacional, tomar conta da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, no fundo, está atribuída aos palestinos pelo direito internacional, mas o direito internacional também não é normalmente uma das maiores preocupações por parte de Israel. E, portanto, este é o estado da arte que neste ano, e em particular nos últimos meses deste ano, a partir de outubro, não é? Deste ano, acabou por marcar a sociedade internacional, e mais do que isso, acabou por marcar um certo isolamento dos Estados Unidos, que estão em ano eleitoral e que estão a caminhar para o ano eleitoral. Terem as eleições para o ano no dia 5 de novembro de 2024, e Joe Biden sabe que não pode alienar, tendo em conta a importância que a questão israelita tem dentro dos Estados Unidos, alienar a opinião pública, quer democrática, quer republicana. E por isso mesmo, os Estados Unidos estão, de certa maneira, de mãos atadas, ou ataram-se a si próprios, as suas próprias mãos, nesta questão, e nós sabemos que os Estados Unidos são a chave do problema. Mesmo no passado, quando houve tentativas de paz, foram sempre os Estados Unidos que mobilizaram essas tentativas de paz em articulação com alguns países árabes. Não havendo essa vontade por parte dos Estados Unidos, Israel está a fazer, enfim, o trabalho de limpeza daquela zona, limpeza essa que também tem limpo a vida de milhares e milhares de civis, nomeadamente crianças, o que tem chocado muita comunidade internacional, mas não ao ponto, vale a pena dizê-lo, de isolar Israel no plano internacional. O choque é sempre medido. Israel consegue sempre sobreviver, porque, em particular, porque é uma democracia e as pessoas têm um respeito por uma democracia que ali existe, face a um mundo que não tem democracias, e por outro lado, porque a questão judaica tem muito a ver com a memória do Holocausto, tem muito a ver com os lobbies financeiros e outros que o mundo judaico tem pelo mundo, e isso permite-lhe sempre ter um grande apoio internacional e, em particular, nunca ter a União Europeia, para além de umas declarações piedosas, contra ela. Porque se a União Europeia quisesse, por exemplo, no plano comercial, isolar Israel, conseguiria fazê-lo. Mas não quer fazê-lo porque não há um ambiente na opinião pública europeia para fazer isso e, portanto, Israel vai abusando do seu direito de autodefesa perante um ataque terrorista, e vai consagrando uma situação internacional que é dramática neste momento. Embaixador, para uma resposta rápida e para acabarmos o capítulo das guerras em processo de execução, na Ucrânia, alguma coisa faz lembrar a Primeira Guerra Mundial, isto é, a guerra de trincheira, onde nada se passa e quem está no cenário de guerra vai morrendo aparentemente para coisa nenhuma. A Ucrânia, portanto, uma guerra começa em 2022, prolonga-se durante todo o ano de 2023. O mundo ocidental mobilizou-se, em particular, volto a dizer, em particular os Estados Unidos, que dão a esmagadora maioria daquilo que é o material e o financiamento a esta guerra. Vale a pena dizer que esse financiamento é para material militar e 90%
volto a dizer, o número não é meu, é o Washington Post, 90% desse financiamento fica nos Estados Unidos, porque é financiamento para material que os Estados Unidos fornecem, portanto, é ajuda à indústria americana. Dito isto, os Estados Unidos estão numa posição, digamos, moralmente confortável, isto é, estão a ajudar um país que foi agredido por outro país e que foi invadido por outro país e que tem uma condenação, e essa invasão teve uma condenação muito alargada da comunidade internacional. Depois já veremos a seguir como é que isso evoluiu. De todo modo, a Ucrânia conseguiu com esse material, de facto, alguns avanços, mas a Rússia, particularmente precisamente há um ano, isto é, no inverno do ano passado, conseguiu criar uma espécie de um tampão em 3 linhas defensivas naquilo que foram as zonas que invadiu, quer a zona do Donbass, quer a zona de Kherson e de Zaporizhia, eh, e conseguiu evitar que uma, andamos aqui a falar há muito tempo, uma contraofensiva ucraniana já baseada no material militar novo que tinha tido, e teve tido material militar extraordinário, quer por parte dos Estados Unidos, quer do Reino Unido, quer da Alemanha, quer da França. Não obstante isso, a Rússia conseguiu segurar bastante a sua posição, e a Ucrânia não consegue avanços. Isso também levanta aqui um outro problema, é que há um cansaço internacional relativamente ao apoio à Ucrânia, muito embora nós tenhamos visto ao longo deste ano avanços relativamente à possibilidade da Ucrânia entrar para a NATO, da possibilidade da Ucrânia vir a ser membro um dia da União Europeia, há gestos de natureza política, de solidariedade político-militar com a Ucrânia, mas estamos num terreno, digamos, ainda de um caminho em que a Ucrânia não conseguiu romper e não conseguiu reverter, em particular, aquilo que era a ação ofensiva russa. E por isso mesmo, neste momento, toda a gente está à espera do que é que vai acontecer nas eleições americanas para o ano, porque nós sabemos que Donald Trump, se e quando ganhar as eleições, resta saber se o vai fazer, eh, estaria disponível para quebrar, digamos, o apoio à Ucrânia. Isso significaria o fim, digamos, do projeto ucraniano e a necessidade de haver um acordo, e de certa maneira era uma vitória para aquilo que os russos queriam. Não sabemos qual é o preço dessa vitória, isto é, se sobe este território, se a Rússia quereria mais território dentro da Ucrânia. E a Europa, que vai entrar em eleições e que tem ciclos diferentes e que está dividida internamente, também está num processo de cansaço nesta matéria. E o ano de 2024 vai ser decisivo para a Ucrânia e, em particular, aquilo que se for passar nos Estados Unidos vai ser a chave do problema. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida para continuar o tema 2023. Até já.